Oi, eu sou a Jéssica, professora de macramê lá da Imani, e hoje eu vou te ensinar a fazer essa presilha super fofa de macramê. Essa estampa de flor você pode criar da cor que você quiser, pode fazer para você, para as pessoas da sua família, e também é uma ótima peça para vender e fazer de lembrancinha. Se você nunca fez macramê, eu tenho um curso completo para iniciantes chamado Macramê do Zero, onde você vai aprender tudo sobre essa técnica. Mas eu tenho certeza que mesmo se você nunca tiver feito, você vai conseguir fazer essa peça aqui junto comigo. Então bora lá! Para essa peça, eu vou usar aqui os fios que eu tenho nas cores do Brasil, então não precisa ser um fio específico, tá? Na cor verde e amarelo, eu tenho aqui o cordão agulhado de algodão de 5 milímetros, esse aqui é da Borro Cordões, e por ser um fio agulhado, ele resulta em um nó de um tamanho menor, então ele é similar a um barbante 24 fios, um cordão de algodão com alma de 4 milímetros, ou fio náutico de 5. Se você quiser uma peça mais delicada, você pode utilizar esse cordão agulhado de 3 milímetros, o fio náutico de 3 milímetros, você pode utilizar um cordão de algodão de 3 milímetros também. Só evita usar um fio muito grosso, como um cordão de algodão com alma de 5 milímetros. E aí no azul eu não tinha o mesmo fio, então eu tô aqui ó, com um fio mais fininho. Esse é o fio Duna e eu vou utilizar ele só no detalhe, no miolo central da flor, por ele ter uma espessura diferente. E aí, se você for aplicar em uma presilha como eu, você vai precisar aqui do bico de pato, ou nesse caso aqui eu colei em cima de uma presilha daquelas de clipe, presilha tic-tac eu acho que é o nome, eu colei por cima para testar, não é a opção ideal porque quando a gente abre ela forma uma curvatura, mas essa daqui eu fiz para minha filha, ela tinha essa presilhinha menor, então eu colei aqui. E aí quem quiser personalizar, ó, dá para colar umas pérolas, umas miçangas aqui no miolo também, e aí ao invés de utilizar 3 fios com 3 cores diferentes, você utiliza só 2 e aí pula a parte que a gente vai preencher aqui o miolo central, deixa um buraco mesmo e aí depois você cola uma miçanguinha no centro. Se você quiser fazer toda de uma cor só, também pode, tá? Mas aqui eu tô usando uma cor para o preenchimento da flor, é o fio que passa por dentro, que eu usei aqui na cor verde, um fio na cor principal, que vai fazer todo o desenho da flor, que eu tô usando o amarelo, e um fio para fazer o miolo, que é opcional, você pode colocar ou não, que eu tô usando aqui na cor azul. Um fio maior vai ser o fio que faz o preenchimento da flor. Eu cortei aqui um fio amarelo de 1 metro, é com ele que a gente vai fazer os nós, por isso que ele é maior. E o fio de preenchimento, ele precisa ter só um pouquinho mais do que o comprimento que você quer preencher com essa trama. Como ele vai só passar por dentro das flores, ó, ele vai fazer ali o caminho do círculo. Então, cada flor é composta ali por um círculo, então ele vai fazer esse caminho aqui, ó, sem fazer nenhum nó. Então, você pode ir aí em cima da sua presilha, em cima do que você quer cobrir, medir mais ou menos o comprimento dela e deixar aí um pouquinho maior. Como a minha presilha é bem pequena, né, uma peça bem pequena, posso deixar aqui mais ou menos o dobro. E aí você dobra esse comprimento de novo, porque a gente vai usar o fio dobrado ao meio. Aí você precisa de uma ponta com essa medida e outra ponta com a mesma medida. Aqui eu cortei um fio verde de 40 centímetros. E por último, o fio azul, que vai ser o fio do miolo da minha flor, segue o mesmo ali que eu acabei de explicar. A gente vai lançar esse fio dobrado ao meio e cada uma das pontas precisa ter só um pouquinho a mais do que o comprimento que você quer percorrer. A gente vai fazer um nozinho assim, ó. Um nó meia volta no miolo de cada flor. E é com isso daqui que esse fio vai ser gasto. Ali eu fiz esse nó 2 vezes, porque são 2 flores. Aqui numa presilha maior eu vou fazer 3. Então esse fio precisa ter o comprimento suficiente para fazer esse nozinho aqui 3 vezes. E o restante do comprimento ele vai só passar reto aqui de uma flor para outra. Aqui eu cortei um fio de 40 centímetros no azul. Então resumindo, fio que preenche a flor com 1 metro, fio que passa por dentro da flor com 40 centímetros, fio que faz o miolo da flor também com 40 centímetros. Eu vou começar pegando aqui, ó, o fio que vai passar por dentro da flor, que o meu é o verde. Eu vou dobrar ele ao meio para encontrar o centro desse fio e vou deixar o meio dele aqui. Depois eu vou pegar o fio que vai preencher a flor, no meu aqui é amarelo, vou dobrar ele ao meio também e vou lançar ele por cima desse fio verde. Então, vou lançar ele aqui, ó, bem no centro do fio verde, jogando a dobrinha desse fio amarelo por cima dele, indo lá atrás e puxando as 2 pontas do fio amarelo aqui por dentro. A gente vai fazer aqui um nó de laçada.
Confere se as duas pontinhas do amarelo estão, ó, com o mesmo comprimento e aperta esse nó. Confere se as duas pontinhas do fio verde também tá com o mesmo comprimento, esse nozinho ficou ali no centro, ó, afasta ele lá. E agora a gente vai fazer os nozinhos das laterais da flor. Com a ponta da direita, a gente vai fazer o nozinho sobre a ponta da direita do verde e a mesma coisa do outro lado. Então, peguei a pontinha da direita aqui no amarelo e vou passar por cima da que tá na direita no verde, ó. Passo por cima e puxo aqui por dentro. Aperto até encostar lá no outro nozinho. E depois, com essa mesma ponta amarela, faço a segunda volta. A primeira volta a gente passou por cima. Nessa segunda, a gente vai passar por trás. Então, ó, jogo o fio amarelo por trás do verde e depois faço a mesma coisa, ó, uma voltinha puxando a ponta por dentro da volta. Esse daqui também é o mesmo nó, é um nó de laçada, forma o mesmo desenho, só que a gente está fazendo com uma ponta só. No outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa com essa ponta da esquerda. Joga primeiro por cima, puxa por dentro, e depois joga por trás e de novo puxa por dentro. Ó, fiz aqui o mesmo nó. Se você quiser adicionar ali a cor do miolo, você vai pegar o fio que você vai utilizar nessa parte central e vai puxar por entre os nós. Você pode puxar ele aqui, ó, por esse espacinho aqui do primeiro nó, você pode puxar uma ponta aqui e a outra ponta aqui. Você pode puxar por dentro desse nó também. O meu eu vou puxar aqui no mesmo lugar que o fio verde passou. Vou igualar as duas pontas, ó, do novo fio azul. E com esse novo fio eu vou fazer um nozinho com as duas pontas, ó, para criar um volume no centro ali do miolo da flor. Junto as duas pontas, faço uma volta sobre o dedo e puxo a pontinha por dentro da própria volta. Esse daqui é o nó meia volta. Vou posicionar ele mais para cima. E agora a gente vai fechar a flor. Esse desenhozinho aqui, ó, do nó de laçada no amarelo, vai ficar para trás. Então, a gente não vai fechar a flor assim, ó, com ele para frente. A gente vai jogar ele para trás e vai fechar a flor assim, ó. A gente quer que esse lado do nó aqui de cima fique pro lado de fora. Daí, para fechar a flor, eu pego, cruzo as duas pontas aqui do verde. E se quiser, pode levar a do azul também. Joga uma para um lado, uma para o outro, junta com o verde. E aí, a ponta amarela que tá aqui na esquerda, você faz uma volta, ó, sobre os dois fios do verde e o do azul também. Faz a volta por cima e puxa aqui pra fora, ó, pra esquerda. Ó, o caminho que ele fez ali. E pro outro lado, mesma coisa, ó. Tô com a pontinha aqui, o verde que foi cruzado pro lado de lá, o que foi cruzado pro lado de cá, ó, junto os dois. Seguro o azul junto também, para eu poder ir prendendo ele por dentro da flor. E com a pontinha amarela desse lado, faço uma volta. Ó, ela tá vindo lá de trás. Faço uma volta por cima e puxo aqui por dentro de todos esses fios, puxando pro lado de fora da flor. Então, puxando para cá, ó, pra direita. Fez isso, o nó não vai ficar apertado, porque a gente só fez uma volta. E aí, o que a gente vai fazer para fechar a flor? A gente vai puxar essas pontas que cruzaram. Tanto a ponta verde, ó, posso puxar ela primeiro, quanto a ponta azul, vou puxando tudo junto. E quanto mais eu puxo, mais eu fecho aqui a minha flor. E aí, aperto a amarela também para ajustar. O azul, você vai ter sempre o cuidado de empurrar, ó, o nozinho que a gente fez aqui para fora, para ele ressaltar mais. Então, ó, do lado de dentro eu coloco meu dedo aqui e empurro ele mais para fora, porque se eu puxo muito a pontinha aqui, eu acabo puxando esse nó e aí ele esconde e o miolo nem vai aparecer. Completei uma flor, agora a gente só vai repetir a mesma coisa, vai mudar aqui só o início. Para começar a próxima, eu vou cruzar aqui os fios de novo, então pego aqui o verde e o azul juntos, de cada lado, cruzo um por cima do outro. E por cima desse cruzamento a gente vai passar o amarelo. O amarelo vem lá de trás, faz a volta aqui por cima desse cruzamento. O fio amarelo da esquerda você puxa para a esquerda. O fio amarelo da direita você faz a volta aqui puxando para a direita. E, gente, esse nozinho aqui,
é o nó queda infinita. Fazendo esse desenho, a gente forma o mesmo nó que eu utilizei lá na blusa lima, que é o projeto desse mês do clube. Inclusive, está encerrando o período do bônus para garantir a apostila dela inclusa na inscrição nos menores planos. O clube tem um preço super acessível para você acessar quantos projetos você quiser. E por lá também tem uma biblioteca de nós, onde eu ensino a fazer esse nozinho aqui de diferentes formas para criar diferentes efeitos. Mas se você nunca fez macramê, eu recomendo que você entre no curso Macramê do Zero, onde eu te explico tudo. Inclusive foi de lá que eu tirei esse padrão aqui. A gente faz algo parecido para poder treinar um dos nós mais comuns no macramê. E aí a gente cria também um padrão de flor de uma forma bem simples. E você aprende ali treinando com pequenas peças como que o macramê realmente funciona para você começar a criar suas próprias peças. Se você quiser saber desse curso, o link vai estar aqui. Se você quiser aprender as peças do clube, o link vai estar na descrição também. Mas agora voltando para a nossa flor, ó, fiz o nozinho aqui, puxei os fios que cruzaram para aproximar esse nó da flor anterior. Agora a gente volta a fazer o mesmo lá do começo. Solta aqui o fio azul, deixa ele solto aqui no meio. E pega o fio amarelo vindo lá de trás, ó, do fio verde, e faz uma volta passando por cima, aperta. Depois faz uma volta indo por trás, puxa por dentro da volta, aperta. No outro lado você faz a mesma coisa com a outra ponta, ó, passa primeiro por cima e depois passa por trás. Voltou aqui no centro, no miolo, pega as duas pontas do azul, faz um nozinho meia volta. E agora bora fechar a segunda flor. Cruza aqui os fios do verde. Se quiser, leva junto o fio azul, só para ele não sair solto lá do outro lado, tá? Do avesso. Principalmente se você estiver fazendo um chaveiro, onde vai ver os dois lados da peça, vai sempre levando o fio junto para escondendo ele. Depois pego o fio amarelo, faço só uma volta por cima aqui desses três fios, dos dois verdes e do azul. E do outro lado a mesma coisa. Ó, apertei, terminei a segunda flor. Com duas eu ainda não consigo preencher aqui todo o meu bico de pato. Esse que eu tô usando, ó, tem mais ou menos 6 centímetros. Então vou fazer aqui mais uma flor como eu tinha planejado mesmo. Para começar, você repete a mesma coisa de novo. Pega aqui o fio verde, o fio azul, cruza, faz uma volta ali com cada uma das pontas do amarelo. Puxa os fios que cruzaram, segue agora só com o verde. Deixa o azul aqui no meio. Completei a última flor, agora a gente arremata. Eu vou passar aqui cola de silicone para prender as pontas. E aqui do lado de trás, ó, eu vou puxar a voltinha do amarelo mais para dentro, para eu ganhar espaço aqui e conseguir passar cola em todos os fios. Passei a cola, eu venho, corto aqui tudo rente. E puxo essa voltinha do amarelo pra cá, ó, pra cima da cola, pra prender as pontinhas finais. Tá vendo? Elas ficam escondidas aqui por dentro dessa volta. Só cuidado pra não puxar muito e ela sair aqui de baixo.
Espalha a cola assim, ó, com o dedo, pra selar a pontinha do fio, pra ele não ficar abrindo, não ficar desfiando. E do outro lado você faz a mesma coisa. E agora, com a peça pronta, só colar aqui por cima do bico de pato.